Santucci, 2026 começou muito intenso. Riscos geopolíticos elevados, notícias relevantes econômicas, né? Japão, Estados Unidos, em meio a toda essa incerteza. A gente vê uma aversão ao risco nos mercados globais? Janeiro, até contraintuitivamente, a gente viu, na verdade, os mercados muito fortes, Carol. As bolsas americanas testaram novas máximas e teve um comportamento de dólar fraco, dólar americano fraco. Isso levou os fluxos para mercados fora dos Estados Unidos, tendo também um comportamento muito forte, tanto da Europa, mas principalmente mercados emergentes da América Latina e da Ásia. Foi um comportamento bem interessante. Interessante, vai ser esse episódio que a gente vai entrar em detalhes sobre isso tudo, que janeiro foi muito intenso. Então acompanhe a gente aqui nesse primeiro episódio do Offshore Connection de 2026. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Offshore Connection de 2026. Como todo início de mês, eu estou aqui com Marcelo Santucci, João Scandiuzzi, muito bem-vindos. Muito obrigado, Carol. Santucci, está um prazer estar contigo. João, como sempre, Carol, prazer. Muito bom, feliz 2026. E vamos esse ano falar aí de janeiro, que já foi muito intenso. Santucci já deu aqui, destacou os principais pontos em relação aos mercados, aversão e risco. Mas, João, vamos contextualizar aqui quem está nos acompanhando, né? O que você destacaria em relação à parte, né, econômica de 2026, aqui em janeiro? Pois é, Carol, é um daqueles meses que parece que é o ano inteiro, né, que já passou, né, de tanta coisa que aconteceu. Na parte geopolítica, a gente começou o ano já com uma intervenção muito atípica dos Estados Unidos em um país, que foi a Venezuela, né, com a retirada do Maduro do país, uma intervenção militar, né, e depois a gente viu, né, uma ameaça, enfim, a questão da soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia, né, isso vindo por parte dos Estados Unidos, na verdade uma tensão dentro da OTAN como a gente não vê há décadas, né? Nesse sentido, algo muito forte que a gente viu. E no final do mês, uma pressão maior dos Estados Unidos sobre o Irã, também uma ameaça sobre uma intervenção militar, né? Já que tem havido muitos protestos, inclusive mortais ali no Irã contra o regime. Então, um ponto geopolítico, sem dúvida, foi bastante mexido Isso o só mês. Em um mês, né? E só no geopolítico, né? E na parte propriamente econômica, a gente viu bastante coisa acontecendo nos Estados Unidos em termos de Fed, né? Começou com uma notícia de que o Departamento de Justiça, né, como se fosse o nosso Ministério da Justiça americano, está investigando o Fed, né, por conta do uso de recursos numa reforma da sede do Fed. Isso foi identificado como uma ameaça à soberania do Fed. Isso levou o Powell a um discurso super atípico. Ele foi à TV para dizer que o Fed não se curvaria, ia conduzir de forma técnica as suas decisões. Né? E a gente viu já no final do mês a indicação do Kevin Warsh para a presidência do Fed. Aliás, uma indicação muito bem recebida, porque dentre os nomes que estão sendo cogitados, sem dúvida alguma, um que tem um nível técnico, experiência de política monetária inquestionáveis. Então, dentre os riscos que havia nessa nomeação, acho que acabou saindo muito bem, obrigado. Né? E a gente também teve coisas no Japão muito importantes e interessantes. Né? Primeiro, né, com a convocação de eleições antecipadas, né, parlamentares no Japão, a gente viu uma sinalização de um relaxamento de política monetária via corte de impostos, o que realmente colocou muita pressão na curva de juros longa japonesa, se repercutiu em outros mercados, inclusive americano. Né? Por quê? Porque o Japão é muito endividado, né? E, obviamente, ele vinha se financiando a juros muito baixos, mas como a economia está crescendo muito mais, eles voltaram a ter inflação, que não tiveram durante décadas. Né? Então, o juro já vem subindo, e quando com juros mais altos, uma dívida tão alta, você relaxa a política fiscal, isso acaba gerando um sinal de alerta e os juros longos subiram bastante. Né? E, junto com isso, a gente vinha vendo a moeda japonesa muito fraca, e a gente viu sinais de intervenção verbal por parte dos Estados Unidos e do Japão na moeda. Não teve nada concreto, mas isso acabou gerando, em algum momento, uma apreciação mais forte do ien. Né? Moral da história, acho que 3 desses elementos foram importantes para ditar, sobretudo, a fraqueza do dólar durante o mês. Né? Acho que essa questão do Departamento de Justiça sobre o Fed, sem dúvida alguma, que gerou um ambiente de dólar um pouco mais fraco, mas acho que, sobretudo, a questão da Groenlândia. Né? Acho que a Europa teve uma reação muito forte, né, como era de se esperar, para essa investida americana em relação à Groenlândia. Então, isso criou um discurso de dólar mais fraco, né? Junto com, obviamente, essa ameaça de intervenção no ien. Ameaça que, inclusive, depois foi descartada pelo Scott Bessent numa entrevista. Bom,
Muita coisa aconteceu em janeiro. E aí, diante disso, Santucci, como é que você interpreta a sua visão em relação aos mercados globais? Como eles reagiram? Isso foi um exagero, né? Essa aversão ao risco, não foi? Qual é a sua visão em relação a isso? Não, parece que foram movimentos, até de certa forma, adequados. É que a gente teve muitos movimentos, muitas informações novas. E até quando a gente olha um pouco os analistas que estão, né, envolvidos com o mercado financeiro, de grandes casas renomadas, as visões estão um pouco dispersas também. Não tem uma unanimidade com relação a potencial, eventualmente, volta da inflação nos Estados Unidos, a questão de abertura da curva longa, questões fiscais, a reaceleração da economia americana. Então, tem algumas visões um pouco ali, um pouco para todo lado. Mas quando a gente olha o mercado, essa questão geopolítica, do ativismo do governo americano, acabou se traduzindo num enfraquecimento do dólar americano. Tá? Então, as principais moedas contra o dólar tiveram uma forte apreciação. E também teve um pouco o sentimento daquele movimento do ano passado, do Liberation Day, quando os gestores globais resolveram diversificar um pouco suas alocações para fora dos Estados Unidos. Sim. E isso gerou um comportamento muito forte das bolsas, por exemplo, da América Latina, do mercado emergente da Ásia e da própria Europa, né, ativos fora dos Estados Unidos. Então a gente teve bolsas, índices de América Latina de bolsa subindo mais de 15%. A gente viu um comportamento muito forte aqui do Brasil, do Ibovespa. Isso também aconteceu no Sudeste Asiático. Então foi um movimento importante disso. Parte de juros, a gente viu as curvas longas, o João falou do Japão. O Japão, a parte de 30 anos, se elevou bastante, 10 e 30 anos acabou uma elevação grande, o que acaba também impactando as curvas longas dos outros países, da Alemanha, da França, do próprio Estados Unidos. O 30 anos dos Estados Unidos está flertando com 5%, está em 4,88, 4,90. Por outro lado, a nomeação, né, do novo chairman do Fed até trouxe foi bem visto pelo mercado. Então tem várias forças, mas como é que a gente lida com essas informações nos portfólios? Primeiro, a gente tem uma visão realmente dos Estados Unidos crescendo e reacelerando. A gente tem uma visão, isso é importante para estar mais investido do que o alvo em ativos americanos. Eu diria principalmente na parte de renda fixa, essa preocupação do fiscal, da própria Europa, envelhecimento da população, fiscal, é um problema nos Estados Unidos, mas também é um problema na Europa e no resto do mundo, principalmente Japão. E a taxa americana ela segue maior, mais elevada do que os outros locais. E o próprio dinamismo da economia, enfim, e um chairman do Fed que tem uma boa experiência, né, bem visto no mercado, a gente está mais alocado em Estados Unidos na renda fixa, mas ainda bem alocado ou predominantemente em ativos soberanos e com grau de investimento. Quando a gente olha a parte de renda variável, a gente tem uma visão também um pouco mais para Estados Unidos, mas a gente não está, obviamente, apenas nos Estados Unidos. A gente tem algo entre mais ou menos o índice do MSCI All Countries tem 65% de Estados Unidos, a gente está na casa dos 80%. Então, esses outros 20%, a gente foi um equilíbrio importante, porque a gente tem uma alocação em mercados emergentes, e principalmente a gente fez um movimento ao longo de janeiro de ir para o alvo na parte de mercados emergentes de bolsa, e essa adição veio principalmente da Ásia, principalmente Taiwan, Índia, Coreia do Sul. E a gente consegue, ao fazer esse movimento, capturar a parte de tecnologia desses países, né? Então é um complemento importante para o portfólio. E não fica, geograficamente, a gente fica mais distribuído, né? Um pouco mais enviesado para os Estados Unidos em relação aos índices, mas ainda assim reconhecendo esse fluxo para os outros lugares. Em termos de moeda, a gente tem um pouco mais de dólar, sim, mas a gente também tem exposição de outras moedas via esses índices de bolsa e ações, e a própria parte de renda fixa tem um pouco que é não Estados Unidos. Então, a maneira de estar bem alocado para o cenário de cauda, um cenário de uma aversão grande geopolítica, uma desaceleração econômica, que não é o que a gente vê, mas a gente tem estrutura de opções, no caso de queda de ações, e, obviamente, ativos de alta qualidade, como eu falei, títulos soberanos e parte de bolsa, o equilíbrio. O ano passado, a contribuição para a bolsa foi muito vindo de AI.
A gente acha que a gente está num ciclo mais maduro desse tema e a gente está olhando principalmente a parte de infraestrutura, mas o índice de small caps, né, no mês de janeiro, subiu mais de 5% nos Estados Unidos. Então, a parte de industrials, a parte de comunicações nos Estados Unidos são importantes complementos do portfólio. Então, um equilíbrio de portfólio, reconhecendo esse tema de investir um pouco fora dos Estados Unidos é importante também. Principalmente essa parte cíclica que os mercados emergentes pegam bastante. E como são mercados menores, uma determinada quantidade de dinheiro entrando nesse país, ele acaba movimentando o preço de forma relevante, como a gente viu em janeiro. Perfeito. E a gente vê que tem muitas boas oportunidades, né? Mas tem que ser bem estratégico, né? Por isso que sempre trago vocês aqui. Você falou da renda fixa, só para o Fed manteve em janeiro, né, a taxa de juros. E aí, para aquele investidor que é mais conservador, né, tem o medo, todo mundo, a gente fala muito de ações, né, tem outros setores que não existem aqui no Brasil, mas a renda fixa também lá fora, global, é muito interessante. O que você diria para esse investidor ainda há tempo de entrar aqui nesse primeiro semestre, que a gente ainda prevê o primeiro semestre sem corte de juros, né, João? Isso. Sim. E eu acho que até a comunicação do Fed mais recente, Carola, foi muito condizente com isso, né? Quer dizer, a gente teve essa reunião de janeiro, o Fed basicamente ele fez algumas atualizações do cenário, reconhecendo que o crescimento está robusto, né? E ele basicamente tirou da avaliação dele que existem riscos mais importantes de piora do mercado de trabalho, que é o que vinha motivando os cortes de juros entre setembro e dezembro, né? Ao tirar isso, ele fica basicamente com viés, sem viés, né? Fica neutro em termos de sinalização de política monetária. Como a gente está vendo um crescimento bastante robusto, né? A gente passou um período sem dados por causa do shutdown, né? Mas os dados mais recentes têm mostrado uma economia americana muito robusta, inclusive os dados ainda preliminares do quarto trimestre. A gente não tem o PIB fechado, mas era para ser um trimestre fraco por conta do próprio shutdown, está parecendo que foi um trimestre forte, né? E a gente acabou revisando a nossa leitura para o PIB também para 2026, tá? Agora, revisando para cima. A gente estamos trabalhando agora com 2,8 de crescimento, que é acima do potencial, bem acima do potencial, né? Então, com tudo isso e com uma inflação que, na verdade, não fez grandes progressos em termos de queda ao longo do último ano, né? Ainda vai ter, provavelmente, um resquício até por uma má dessazonalização, né? De inflação, também a questão de talvez de reajustes defasados de tarifas. Eu acho que esse início de ano tende a ser um pouco mais complicado do ponto de vista de inflação. Embora a gente não veja um problema estrutural inflacionário nos Estados Unidos, não, tá? Eu acho que ela vai retomar uma desinflação. Mas, assim, crescimento bom, com uma inflação no curto prazo ainda incomodando, a gente vê esse Fed agora realmente parado. E lembrando, né, a partir de meados de maio, tudo dando certo, a gente vai ter um novo, né, presidente, que vai ser o Walsh. E aí ele vai ter condições de levar o comitê para onde ele acha que é interessante, necessário, desde que tenha fundamentos, né? Mas também é importante o seguinte, o presidente do Fed ele não manda no Fed, né? Ele tem que convencer os seus pares. Mas a gente acha que justamente o Walsh, sendo um sujeito muito técnico, com experiência em política monetária, ele vai ter uma capacidade de liderança interessante, tá? Então isso é uma coisa importante. Agora, a gente vê essa indicação do Walsh nesse cenário que eu pintei como algo que coloca os riscos para a política monetária americana mais no sentido de ser mais conservadora do que de ser mais frouxa, tá? Porque justamente com um crescimento tão bom, né, e uma inflação que ainda não convergiu, embora a gente ache que vai se encaminhar para isso, talvez não tenha tanta razão assim para ter pressa em cortar. Então vamos ver como é que vai ser. O Kevin Walsh ele vem indicando, né, que vê espaço para cortes, mas vamos ver quando ele sentar na cadeira como é que isso vai se materializar. Então acho que o balanço de riscos mudou um pouquinho, tá? Mas por uma razão boa de ver crescimento, né? Isso é importante, quer dizer, isso que o Santucci pintou, né, de bolsas fazendo novos highs, inclusive bolsas de outros países também indo muito bem, é um cenário que conversa com um cenário de crescimento global robusto, não só americano, que foi revisado para cima, mas global, que está robusto, né? E que vem impactando também preços de commodities, sobretudo metálicas, né? A gente tem visto o cobre em alta, o próprio minério de ferro, né, que estava muito baixo, ele também andou subindo, né, nos últimos meses. Então, isso tudo mostra, acho que uma visão de crescimento que é positiva, do ponto de vista do investidor global. Mas, respondendo, né, com esse contexto que o João falou, quando a gente está se aproximando, né, qualquer política monetária se aproxima perto do final do ciclo, é o caso dos Estados Unidos, né, tem mais um ou dois cortes, ou eventualmente tem que ficar
parado, e com um risco altista de PIB, isso é uma informação importante. Então, é sim o momento de continuar, né, investindo globalmente, tendo uma carteira diversificada. Acho que é um exercício de disciplina, você tem que estar sempre fazendo. Tem momentos melhores, momentos que não são tão exatamente adequados, mas eu acho que a gente está num momento que continua sendo muito bom. O próprio movimento de apreciação das moedas que não o dólar propicia o investidor brasileiro, latino, colocar mais dinheiro, né, tem mais capacidade de comprar dólares e fazer uma diversificação global. Essa questão dos juros, eventualmente o Fed ter muita cautela para cortar ou não, faz com que o ponto de partida dos investimentos em renda fixa continuem atrativos. Nesse momento de troca de comando do Fed e com dados que ainda o Banco Central vai estar observando, wait and see, né, a gente diz a expressão, você tem uma alocação um pouco mais curta em relação à duração média e de qualidade importante, né, grau de investimento, papéis ligados à inflação, as TIPS, os títulos soberanos, é uma boa composição, mas sim, é um momento adequado para continuar investindo lá fora. E esse ambiente, o João falou uma coisa, né, várias coisas, mas pensa, no cenário global, a gente tem um crescimento da economia americana, que é super dinâmica, né, então é um ambiente bom, cíclico, tem que calibrar um pouco essa atividade, inflação, mas os níveis de taxa de juros hoje no mundo são maiores do que há 5 anos atrás, 8, 10 anos atrás. E a gente tem um ambiente que a gente estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3, falando em recessão. Sim. Recessão. A gente está falando agora num crescimento que está saudável. Então, é um ambiente propício. Tem que olhar o exagero, superaquecimento, eventualmente potencial overheating, aqui, né, aquecimento demais numa região ou outra, mas acho que o interessante é que talvez com juros mais baixos, Estados Unidos crescendo, outros setores vão se beneficiar e outras regiões do mundo podem se beneficiar com esse mundo com uma saúde, parece uma saúde financeira melhor. Claro, sempre vão ter ativos que estão muito caros ou não, essa é uma questão mais micro, né, de estar olhando evitar pisar em algumas minas, né, ali no campo, mas eu acho que é um ambiente propício a risco e ótimo para os nossos clientes continuarem a fazer investimentos, né, esse exercício de investimento no exterior, ter uma carteira muito diversificada. Ótimo, terminamos aí com a mensagem final, prestar atenção, né? É o que a gente sempre fala, disciplina e ter uma parcela, né, de alocação offshore dentro do patrimônio não é uma coisa tática, é estrutural, tem que ser estrutural, né? É fundamental para o investidor ter isso. Então é por isso que eu trago sempre vocês aqui, para tirar o que é ruído, o que é barulho, e trazer aqui notícia relevante para os nossos investidores, quem nos acompanha. Obrigado, muito bom, excelente esse episódio. Muito Ótimo. bom. Obrigado, Carol. Obrigado, João, Carol. Obrigada, gente. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.